Olá novamente. Meu nome é Sângela, eu sou engenheira civil e eu estou quase me formando em pedagogia. Eu brinco que eu sou engenheira civil de profissão, né, e professora de vocação. E por acaso também, porque a docência apareceu totalmente por acaso dentro do curso de engenharia civil e de lá para cá eu não parei mais, né? Dar aula é muito menos estressante, gente, do que trabalhar com obra. Então, hoje a gente vai falar novamente de ensino nessa nossa conversa aqui. E a gente vai conversar sobre o uso de metodologias ativas no ensino da física. De novo, né, minha fala aqui vai ser bem um tom de bate-papo mesmo. Toda ela foi feita uma pesquisa sobre, foi embasada em estudos e pesquisas sérias, mas particularmente eu não gosto daquelas apresentações onde as pessoas ficam lendo, ficam falando bastante termo técnico, porque eu acho que isso mais afasta, né, reflexo no óculos, não tem como. Isso mais afasta as pessoas que não são da área, que poderiam ter algum interesse, do que traz informação de fato, né? Ninguém é obrigado a conhecer termos técnicos de nenhuma área. Então, a gente vai mais assim num bate-papo mesmo. E durante a apresentação em si, eu vou fechar a câmera, porque o computador, ele não é assim um computador muito bom, né? Então, para ele me ajudar mais aí a não ficar travando, a não ter nenhum travamento, eu vou fechar a câmera e aí a gente vai conversar. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui para a gente começar. Bom, e qual é o nosso assunto de hoje, né? Nosso assunto é metodologias ativas no ensino da física. Novamente, essa palestra, ela não é assim sobre física dura em si, né? Ela é mais voltada ao ensino, até porque para a gente chegar lá na física dura, a gente tem que passar pelo ensino todinho. Então, vamos lá. O que nós vamos ver por aqui hoje? Nós vamos discutir as metodologias ativas como um recurso pedagógico auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da física. E aí nós vamos falar sobre o que são metodologias ativas, como as metodologias ativas inovam o modelo de ensino tradicional, metodologias ativas no ensino da física, o estudante crítico e engajado no o estudante crítico e engajado no próprio aprendizado, para qual nível de ensino, né, a gente pode usar as metodologias ativas e vamos ter um encerramento rapidinho. Então, vamos lá. O que são metodologias ativas? De uma maneira geral, a gente pode definir uma metodologia como uma diretriz que concretiza os processos de ensino e aprendizagem e que pode ser constituída de técnicas, abordagens, estratégias que buscam promover o ensino de maneira efetiva. Nesse sentido, a gente pode entender, né, as metodologias ativas como ferramentas pedagógicas auxiliares no processo de ensino e que têm por principal característica serem focadas no aluno. Nesse tipo de estratégia de ensino, o aluno assume a figura central do processo de aprendizagem e participa de maneira ativa da construção de seu conhecimento. Hoje em dia, né, a gente tem um consenso nos estudos mais recentes sobre pedagogia, de que os procedimentos de ensino são tão importantes quanto o conteúdo a ser ensinado. Isso fez, lá no início do século XX, agora no século XXI, com que vivamos um foco da educação que vem sendo retirado da figura do professor e transferido para a figura do aluno. O professor ele deixa ali, né, de ser o centro do processo de ensino, o único transmissor de conhecimento, enquanto os alunos eram, né, meros espectadores. Então, essa figura vem mudando. E o professor passa a ser um facilitador do processo de aprendizagem, conduzindo os alunos na construção de seu próprio saber. O uso das metodologias ativas na educação coincide com essa tendência de que não basta simplesmente despejar informações nos alunos, né? Ao contrário, os alunos eles precisam não tanto de novos conhecimentos, porque informação, bastante informação a gente já tem hoje em dia, a gente já é exposto a muita informação hoje em dia, mas os alunos precisam organizar e serem capazes de refletir criticamente sobre o conhecimento que eles estão tendo contato. E, além disso, né, se a gente considerar o processo de aprendizagem para além da aprendizagem escolar e acadêmica, a gente percebe que esse processo ele se dá de maneira constante na vida e ao longo da vida dos sujeitos.
Estamos em constante processo de aprendizagem e, por isso, a aprendizagem por meio da experimentação e do questionamento é mais presente e mais significativa na vida das pessoas do que a aprendizagem por transmissão. Aqui a gente pode entender a aprendizagem por transmissão, aquele modelo tradicional, onde o professor ficava na frente da sala, escrevendo no quadro, falando. E assim, a gente pode falar de aprendizagem ativa, onde o sujeito é protagonista da construção do seu conhecimento. Aí nós temos que falar também que as metodologias dedutivas, onde o professor é o único transmissor do conhecimento na sala, vem dando lugar às metodologias indutivas, onde existe o maior envolvimento direto do aluno-aprendiz, e onde o aprendizado é constituído ele é feito de maneira mais significativa. Disso surgem as metodologias ativas, né, como estratégias ou ferramentas pedagógicas que são usadas na promoção do ensino. Importante, né, a gente falar também que em nenhum momento as metodologias que é importante falar que eu não quero passar em nenhum momento, né, a ideia de que as metodologias ativas são melhores que as ferramentas tradicionais de ensino. A ideia aqui é apresentar o conceito e discutir a possibilidade de de alinhar os dois tipos de metodologias ativas, os dois tipos de metodologia. Nossa, perdão, estou um pouco nervosa. Tanto a metodologia dedutiva e a metodologia indutiva, para promover a aprendizagem completa e efetiva. Porque o objetivo é promover o processo de ensino, é fazer com que o aluno ele aprenda de maneira significativa. E, para isso, não existe uma metodologia melhor do que outra. A gente não pode abolir totalmente uma e usar apenas a outra, ou usar uma mais do que a outra. Elas são complementares. E como as metodologias ativas inovam o modelo de ensino tradicional? A principal inovação, né, como eu já falei antes, é a mudança de foco na sala de aula. Em vez de uma aula voltada para o professor que está transmitindo conhecimento, enquanto os alunos apenas ali absorvem aquele conteúdo de maneira passiva, né, as metodologias ativas vêm no sentido de promover uma aprendizagem ativa, com participação direta do aluno e com o conhecimento sendo construído de maneira coletiva e colaborativa. Se a gente pensar, né, numa forma mais ampliada, assim, toda aprendizagem é ativa. E se a escola enquanto instituição, não citando casos particulares, né, no geral, assim, se a escola, enquanto instituição, quer formar cidadãos proativos, capazes de refletir, né, criticamente sobre si, sobre o mundo ao seu redor, a escola deveria adotar metodologias de ensino que façam com que os alunos se envolvam mais nas atividades. Ali eles vão ter que tomar decisões, traçar hipóteses, se confrontar com resultados, e às vezes os resultados são diversos do que eles esperavam, né? Eles se envolvem mais em atividades complexas, dentre uma série de prerrogativas que são muito necessárias para uma vivência plena e atuante dentro da sociedade. Nesse sentido, né, as metodologias ativas são uma ferramenta para se avançar mais na busca por esse aprendizado mais profundo, mais contextualizado, que atende às demandas sociais, né, por um sujeito ativo e atuante. O aluno que se tornará esse sujeito crítico no futuro, né, que a gente tanto fala dele na educação, ele deve ser um aluno capaz de contextualizar o que é aprendido em sala de aula com a vida real. Não basta que ele aprenda, né, falando especificamente da física, não basta que ele aprenda ali simplesmente a fazer conta. Ele precisa contextualizar o que ele está aprendendo e ser capaz de relacionar aquele conhecimento físico com os conhecimentos espontâneos. Porque fazer conta, gente, ensinar o aluno a repetir fórmula, copiar, repetir, isso não é um aprendizado significativo. Quanto mais esse aluno aprender próximo da sua vivência, da realidade de vida dele, melhor será para a construção e a internalização do conhecimento. Pegando um empréstimo, né, lá da pedagogia freiriana, porque minha fala aqui vai ter muito da pedagogia freiriana, quanto mais se contextualiza o aprendizado, mais se amplia a visão de mundo do aluno e mais se combate aquela educação bancária,
que transmite conhecimentos de forma superficial e desconexos da realidade. Quantas vezes, né, quem já estudou física aqui, já em algum momento se deparou com essa pergunta, ou se não se fez essa pergunta: para que eu vou usar isso na vida? Eu nunca vou usar isso na vida. E isso é um aprendizado desconexo da realidade, porque a gente sabe que a física está no nosso cotidiano, né? Mas da forma que é ensinado, a gente não consegue fazer essa correlação tão fácil assim. E se para um adulto é difícil, para uma criança é pior ainda, para um jovem é pior ainda. Como, né, no caso do aluno que simplesmente decora as fórmulas de física e faz as contas. Quando ele não consegue, né, contextualizar o que ele está aprendendo, ele não consegue aprofundar aquele conhecimento. Porque para ele aquilo fica não é relacionado com a realidade dele, é só uma conta, ele faz a conta no papel e ponto. E esse conhecimento, ele é raso, gente, porque mesmo conseguindo fazer a conta, mesmo entendendo o que está pedindo ali, ele não tem um aprofundamento nesse saber, esse saber fica raso. E vamos lá falar agora de contextualização do aprendizado, né? A importância da gente contextualizar o conteúdo estudado nas aulas com a realidade, com a vida dos alunos, né? Outro ponto, esse é um outro ponto de inovação das metodologias ativas, e ele também traz a motivação. Quando os alunos, né, encontram significado naquilo que eles estão aprendendo, quando eles conseguem perceber aquilo para fora da sala de aula, eles percebem a aplicabilidade dos conhecimentos trabalhados e eles se tornam mais motivados internamente, tendo mais, né, mais entusiasmo, mais engajamento ali na aula. Existe mais interesse em participar das aulas de física quando os professores usam as metodologias ativas, do que quando simplesmente não aquela aula tradicional, expositiva lá, só escrever, copiar, escrever e fazer conta, muito focada, né, na repetição das contas. E, além disso, as metodologias ativas trazem uma maior facilidade para o trabalho docente em si, porque o professor ele consegue perceber as formas e os ritmos diferentes do aprendizado da turma. E ali ele consegue direcionar melhor a prática dele, né? Buscando ferramentas que sejam mais adequadas para auxiliar o desempenho daquela turma. Ele consegue perceber o que funciona, o que não funciona, de maneira mais fácil, usando as metodologias ativas, do que só chegando, escrevendo e passando exercícios. As metodologias ativas no ensino da física e a participação do aluno no processo de aprendizagem. Dentro da física, especificamente, as metodologias ativas são essenciais para promover justamente essa contextualização do conhecimento. No modelo de educação mais massiva, né, aquele que ele é mais parecido com o processo de produção, né? Você entra, faz exercício, aprende, que a gente chama, né, de educação bancária na pedagogia freiriana. O conhecimento ele é compartimentado e muitas vezes, eu até me arrisco a dizer que na maioria das vezes, é complicadíssimo para o aluno relacionar o que ele aprende com a realidade, com a aplicabilidade, né, daquele conhecimento. Eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui. Durante a graduação de engenharia civil, o curso é dividido em ciclo básico e ciclo específico, né? Metade do início até a metade ciclo básico, da metade até o final o ciclo específico. No ciclo básico, a gente teve várias cadeiras de física. Eu tive física 1, 2, 3 e 4, e acho que 3 ou 4 cadeiras mais direcionadas, tipo assim, mecânica clássica, mecânica dos fluidos. Não me lembro do nome de todas, porque foi um período difícil, mas o que eu quero dizer é o seguinte: todas as cadeiras de física, a gente aprendia a fazer conta. A gente tinha lá aquela lista imensa de integrais para resolver, derivada, fórmula e um monte de coisa. E eu sabia fazer as contas, minha turma sabia fazer as contas. No ciclo básico, a gente se saiu muito bem falando em notas, né? Porque a gente mede, querendo ou não, a gente mede o aprendizado pelas notas. E até que a gente se saiu bem. O problema veio exatamente na segunda metade do curso, já no ciclo específico, porque aí a gente começou a ter contato com a física aplicada em engenharia.
E a contextualização da física na engenharia civil foi um tormento, foi horrível. Vinham matérias, né, onde a gente precisava relacionar aquelas contas soltas que a gente fazia lá atrás com as situações reais, especialmente em dinâmica das estruturas, e aí o problema veio. Todas as dificuldades apareceram. A gente simplesmente, e eu estou falando a gente porque não fui só eu, foi a turma em si, foi 90% dos alunos, se não mais, porque a gente sabia fazer conta, mas a gente não sabia contextualizar aquilo. A gente não conseguia, vamos dizer assim, perceber a física na situação real da engenharia. E esse é o aprendizado superficial, sem significado. Se lá atrás a gente tivesse conseguido, né, fazer essa contextualização, quando chegasse na aplicabilidade mesmo, na gente estudar mesmo a aplicabilidade, teria sido mais simples. E nesse exemplo dele, né, a turma ficou bem claro, né, que a turma sabia fazer a conta, mas não conseguia perceber a física. Não, como que aquilo se conectava com a engenharia? A gente não conseguia fazer esse tipo de conexão. E foi difícil para o professor que pegou as matérias mais contextualizadas no segundo ciclo ajudar a gente, viu? Isso acontece em todos os níveis de ensino. Se um adulto, é o que eu falei antes, né? Se um adulto ele não consegue, porque a gente induz, né, que quando se chega no ensino superior já temos ali uma certa maturidade com relação ao ensino, com relação ao estudo, mas se um adulto não consegue, um jovem que ainda não tem, né, um raciocínio crítico ali totalmente desenvolvido, também não vai conseguir. E ele vai passar as séries, né, vai avançar no ensino, sabendo simplesmente reproduzir a conta para conseguir a nota. E o resultado, né, é o afastamento, um distanciamento desse aluno daquele conhecimento. Daí a gente vem também aquela máxima, né, de que física é péssimo, física é chato, física é difícil. E a lição que eu tirei disso tudo é que a aprendizagem ela tem que ser, sim, contextualizada, até como uma forma de incentivar o aluno a progredir. A aprendizagem precisa mobilizar o aluno em suas diferentes etapas, estimulando-os, né, a refletir criticamente sobre o que eles estão aprendendo e de que forma esse aprendizado vai ser útil, vai se aplicar, vai fazer parte da sua vida. E disso a gente chega em outro dos pontos principais e inovadores das metodologias ativas, que é o engajamento do aluno no processo de aprendizagem. Quando o aluno se vê participando, ele vê que suas contribuições são valorizadas, que sua participação, né, suas colocações ali, elas são bem-vindas, que o professor está atento ao que ele está fazendo, ele se engaja e se interessa mais pelo que está sendo ensinado. E tira aquela monotonia, né, das aulas, só repetir conta, só ouvir. E essa motivação para as aulas, junto com a contextualização do conteúdo, é capaz de desenvolver a afetividade e a aproximação do aluno com aquilo que está sendo ensinado, fazendo com que o processo de ensino, né, ele se torne mais interessante e mais produtivo também. E o estudante crítico e engajado no próprio aprendizado, ele consegue criar contextualizações, criar hipóteses, pensar sobre o que ele está aprendendo de maneira mais simples, de maneira mais direta. É quase como se isso passasse a ser natural dele. E a aprendizagem acontece exatamente a partir dos interesses, né, de cada sujeito, a partir das buscas que originam esses interesses particulares. Ainda é comum, né, a gente pensar a sala de aula como aquele lugar onde o professor explica, o aluno toma nota, pontualmente tem alguma dúvida, e após esse processo a gente vai mostrar o que aprendeu ali, repetindo aquele conhecimento em uma avaliação. E esse modelo de ensino, ele vem mudando porque com o avanço da tecnologia, da comunicação, é possível a gente encontrar muita informação muito rápido. E essas informações, elas vão transmitir algum conhecimento sobre aquele tema, de maneira, né, muito simples e muito rápida. Com o celular na mão, a gente acessa o mundo, literalmente. Então, o papel do professor, ele tem mudado de protagonista para um mediador do ensino, que auxilia o aluno, né, a selecionar e a validar aquelas informações ali que ele está tendo contato
para ele separar o que é pertinente para o aprendizado dele e o que não é. Então, ele constrói o aprendizado junto com a mediação do professor. E isso amplia muito o conhecimento, porque o conhecimento fica uma troca constante entre aluno e professor. E aí a gente volta, né, de novo, na pedagogia freiriana e na formação de um sujeito crítico através da construção da autonomia desse aluno. E só abrindo um parênteses aqui, a gente não pode pensar o conhecimento como algo pronto, que deve ser, né, apenas reproduzido. Por isso esse modelo tradicional de ensino, ele é alvo de tantas críticas, porque parece que não se tem nada para acrescentar naquele conhecimento ali. Basta trazer ele para a sala, os alunos vão reproduzir, vão copiar, vão fazer alguns exercícios, depois vão fazer a prova. Só que o conhecimento, ele não é algo pronto. O conhecimento está em constante transformação. E fazer os alunos, as pessoas refletirem sobre o que elas estão aprendendo, isso é essencial para a criação, para o aprofundamento desse conhecimento, para a criação de um processo de ensino mais significativo. E quando a gente pensa, né, nos conteúdos escolares, apenas por essa perspectiva de memorização, eu acho que eu pulei um slide a mais, mas vamos ver. Por essa perspectiva de memorização para posterior reprodução nas provas, né, a gente está pensando a educação como uma espécie de manutenção do conhecimento existente, né? Que é o que eu falei, o conhecimento ele está pronto. E é bastante complexo, mas pensando dessa maneira, a gente está colocando o aluno como uma figura totalmente passiva no processo de ensino. Ele apenas reproduz ali o que já está feito. Ele não contribui com nada nesse processo de construção do conhecimento. E pensar, né, dessa forma não é praticável, porque o conhecimento está em constante construção, em constante transformação, assim como os sujeitos. O conhecimento está intrinsecamente ligado ao processo de formação dos sujeitos e da sociedade. E quando a gente pensa, né, sobre a sociedade que a gente está inserido, totalmente globalizada, com demandas cada vez mais dinâmicas, né, a gente percebe que um indivíduo que seja apenas um reprodutor, um espectador do mundo, né, um espectador do conhecimento, que não reage de maneira ativa, ele não atende a essa complexidade crescente da sociedade, e é cada vez mais crescente, né? E ainda se a gente pensa a escola como parte da formação do sujeito, que vai atuar nessa sociedade hiperdinâmica e globalizada, parte das atribuições da escola, né, escola enquanto instituição, e do processo de ensino como um todo, é preparar os alunos para que eles desenvolvam essa sua capacidade de pensar, de agir, de sentir de forma mais crítica, mais reflexiva e mais comprometida com a sociedade. E as metodologias ativas, elas são ferramentas pedagógicas que despertam a curiosidade e o interesse desses alunos e são capazes de motivar os alunos, né, a ter uma maior participação nas aulas do que o modelo tradicional de ensino. O modelo tradicional, né, gente, ele não tem tanta abertura assim para participação, para colocação, para debate, para conversa. Ele nem pressupõe, né, uma conversa paralela sobre o que está aprendendo, sobre o que está sendo discutido, o que está sendo passado. E ele é mais focado assim numa espécie de controle, né, vamos dizer assim, e há pouco espaço ali para o estudante desenvolver autonomia, porque como a gente falou antes, né, o estudante ele é mais um reprodutor do que já está pronto. E falando em autonomia, né, à medida que os alunos se inserem na teorização do conteúdo ensinado, eles trazem conteúdos novos através da formulação de hipótese, e quando as contribuições dos alunos para as aulas são levadas em consideração pelo professor, ocorre um maior engajamento, né? A gente se anima mais a participar do que das coisas que é demonstrado que a nossa participação é valorizada, né? A gente vai lá querer participar, ninguém abre espaço, automaticamente a gente não se anima com aquilo. E isso facilita a dinâmica das aulas, né? E a melhor apropriação dos conhecimentos estudados.
E quando a gente olha para esse engajamento, a gente percebe que a partir dele, há outros aspectos, né, como a compreensão, a tomada de decisões, a reflexão crítica, sobre aquele conhecimento ali que está sendo transmitido, esses outros aspectos eles vão se ampliar, eles vão melhorar. As possibilidades, né, de se exercitar a autonomia do aluno frente às diferentes situações que envolvem não apenas o processo de ensino em si, mas a vida inteira do sujeito, elas vão ali estar presentes a todo momento, elas vão estar sendo exploradas a todo momento durante o processo de ensino. E falando especificamente da física, essa autonomia no aprendizado auxilia o estudante no desenvolvimento de uma percepção mais crítica, mais reflexiva, mais aprofundada sobre a disciplina em si. E isso leva ele a perceber a física como presente na sua vivência diária, e não como um amontoado de contas e fórmulas que ele nunca vai usar em momento nenhum. Quando o sujeito é capaz de pensar de maneira autônoma, refletir criticamente ali sobre algum conhecimento, seja ele qual for, não só a física, porque aqui a gente tem o foco na física, né? Mas serve para todas as áreas também, todas as instâncias da vida. Quando o sujeito consegue fazer uma reflexão crítica sobre o que lhe está sendo apresentado, que está diante dele ali, ele consegue separar com mais facilidade o que é fato do que um conhecimento factível, né? Do que é um conhecimento falso. E o desenvolvimento da autonomia nos estudantes de física em todas as fases do ensino, né? Aqui eu não estou falando só de ensino superior, estou falando de todas as fases, é ferramenta essencial no combate à disseminação de informações errôneas também. A gente tem visto aí muitos conceitos da mecânica quântica sendo usados de maneira totalmente equivocadas, até absurdas. Mas para uma pessoa que ela não é capaz ali de refletir sobre o que ela está tendo contato, sobre o conhecimento que está chegando a ela não é capaz de contextualizar a física. Essas informações absurdas podem até parecer que têm algum sentido, podem parecer certas. E aí está o perigo, né, gente? Aí isso é muito perigoso não só para a física, mas para todas as áreas, porque isso leva ao negacionismo. E o negacionismo é um problema muito atual que a gente vem passando aí e que é muito difícil de ser combatido. Então, pensar criticamente, né, e de maneira autônoma sobre o que se está aprendendo, contextualizar o conteúdo e relacionar o que se tem contato, tanto na escola como na vivência fora da escola, com a sua vivência pessoal, né, são partes essenciais da construção de um sujeito apto às demandas da sociedade. Porque, como eu disse anteriormente, a gente é exposto a muita informação, muito rápido, as coisas são muito aceleradas. Então, a gente pensar criticamente ali, a gente ter uma autonomia para tecer as hipóteses sobre o que a gente está tendo contato, isso é essencial para a gente desenvolver um pensamento mais reflexivo, um pensamento mais crítico. E nesse sentido, né para essa proposta que a gente vem conversando, diversas metodologias ativas usadas no processo de ensino podem contribuir diretamente nesse intuito. Como aí a gente tem, né, os estudos de caso, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, a pesquisa científica, o aprender fazendo, a problematização com o arco de Maguérias, são metodologias assim que elas podem ser facilmente, né? Talvez não tão facilmente, mas elas podem ser adaptadas para o ensino da física e elas vão exercitar muito essa tão falada autonomia, essa tão falada capacidade de reflexão crítica dos alunos, né? E a capacidade também de contextualização do conteúdo que está sendo ensinado ali. E só lembrando assim que a gente não deve nunca pensar as metodologias ativas como aplicáveis apenas na área da saúde, né? Porque as metodologias ativas surgiram na área da saúde mesmo, nos cursos superiores dessa área, né? Medicina, enfermagem, mas elas são sim possíveis de serem adaptadas e trabalhadas em diferentes áreas, em diferentes contextos, inclusive até em cursos de licenciatura, e fazem muita diferença no aprendizado final do aluno. Vamos lá. E em qual nível de ensino a gente pode usar as metodologias ativas? E a resposta é bem simples, né? Em todos os níveis.
desde a educação infantil, lá dos pequenininhos, lá mesmo, criança bem pequena, até pós-graduação, mestrado, onde estiver aula, a gente pode sim usar as metodologias ativas. Da mesma forma, né, que a gente pode trabalhar a física em diferentes níveis de ensino, desde a educação infantil, a gente pode fazer esse trabalho com a física baseado em metodologias ativas e em todos os níveis de ensino também. Quando a gente pensa em pedagogia, em recursos pedagógicos, automaticamente a gente meio que faz logo a conexão com a educação infantil. Porém, né, as estratégias pedagógicas, elas podem e deveriam ser usadas em todos os níveis de ensino, porque elas auxiliam os professores, né, no enfrentamento das dificuldades dos alunos durante todo o processo de ensino. O processo de ensino, como a gente já falou, ele se mantém durante toda, não só durante toda a fase acadêmica, vamos dizer assim, a fase acadêmica das nossas vidas, ele se mantém durante toda a nossa vida. E alunos de todos os níveis têm diferentes graus de dificuldade de aprendizagem. Porém, quando a gente pensa assim, né, no ensino médio, no ensino superior, a gente já pensa no aluno já, entre aspas, preparado para aquela fase de ensino, que ele já tem ali um nível de amadurecimento e tal, só que isso não condiz com a realidade. Cada vez que a gente se propõe a aprender algo novo, independente da idade que a gente tenha, do amadurecimento, da vivência que a gente tenha, as dificuldades vão surgir e isso independe também do grau de formação acadêmica. E em certo ponto, né, a gente pode afirmar que nós vamos ter dificuldades, sim, para aprender qualquer coisa nova. E falando especificamente do ensino superior, a carência, né, por estratégias pedagógicas é enorme. Porque muitas vezes o professor do ensino superior, ele já é um profissional renomado, ele já tem uma grande experiência ali na área de formação dele, mas a aula acaba ficando carente de didática. E se esse professor lançasse mão de algum recurso pedagógico, né, para auxiliar a sua prática em sala, talvez as aulas pudessem ser mais produtivas e os alunos ficassem assim mais interessados e pudessem, né, aproveitar todo esse conhecimento de experiência, essa vivência da profissão que esse professor tem. E é claro que a gente também não fala, de novo, das metodologias ativas como um remédio milagroso ali para tudo, né? Porque não existe remédio milagroso. A ideia é propor uma possibilidade para o ensino, especificamente para o ensino da física, né? E uma maneira e até mesmo como uma maneira de combater esse estereótipo de que a física é difícil. Toda área de estudo, ela vai demandar dedicação, ela vai demandar estudo mesmo, né? Sentar o bumbum e estudar, estudar, estudar. E porém a maneira com que essa área de ensino é apresentada ao aluno pode influenciar, né, diretamente ali na percepção que a gente vai ter sobre aquele conteúdo como um todo, se ele é difícil, se ele é fácil. Aí as metodologias ativas, elas vão ajudar a gente justamente nisso, a apresentar o conhecimento de uma forma mais acessível, que juntando tudo, né, alinhando tudo, vai tornar mais fácil esse processo de estudo dos alunos. E aqui também a gente deve perceber a educação como um processo integral, e ele é perene na formação humana, né? Ele vai orientar o sujeito, a educação vai orientar o sujeito para a liberdade, para a autonomia, vai promover o reconhecimento da individualidade desse sujeito e da sua existência ali dentro da sociedade em que ele está inserido. E é necessário, né, pensando dessa forma, que a gente repense a própria educação e o modo de se fazer educação, diante, né, da globalização e do alto nível de dinâmica da sociedade atual. A educação ela encontra-se ligada à sociedade e às práticas sociais. E a gente buscar por maneiras de se fazer essa educação que atendam às necessidades da sociedade é parte essencial, né, para se promover uma educação de qualidade que de fato seja emancipadora e que de fato contribua para a formação de um sujeito, para a construção de um sujeito que seja capaz de atender a essas demandas impostas, né? E nesse sentido, a gente buscar propostas educativas
que retirem dos alunos da passividade, né, a dependência do professor para se desenvolver, deve sempre ser, essa premissa deve sempre ser uma constante para os envolvidos no processo educacional, em todos os níveis. Pensando novamente no exemplo que eu citei da física na engenharia lá atrás, né, da engenharia civil, talvez se em algum ponto, algum recurso pedagógico tivesse sido utilizado, talvez tivesse sido mais fácil para a gente perceber a contextualização, né? Contextualizar o conteúdo da física, criar mais proximidade com aquilo que a gente estava aprendendo do que só fazer conta solta. E isso poderia ter melhorado o processo de ensino como um todo, no curso inteiro, né? Melhorando também o rendimento da gente lá no segundo ciclo do curso, que foi bastante ruim. E isso ia melhorar também as notas automaticamente, o aprendizado, a motivação, como eu já disse. Enfim, né? É um caso a se pensar aí, sim, se a adoção de propostas pedagógicas, de ferramentas pedagógicas, vai além, né? Se ela não vai além ali do que só a sala de aula, se ela não pode contribuir para a formação do sujeito em si. Bom, e por fim, né? Para a gente concluir, eu vou voltar à câmera, espero que dê tudo certo. Vamos lá. Para a gente concluir a nossa conversa, não vai dar certo voltar à câmera, então vamos sem a câmera, vamos concluir sem a câmera mesmo. Gente, perdão, mas o computador, ele não quer colaborar. Ele não está colaborando, então a gente vai usar a ferramenta que a gente tem aqui. Então, a gente vai se adaptar a ela aqui. Vamos lá, sem a câmera. Agora vai, né? Continuando, retomando o fio, para a gente concluir essa nossa conversa, né? Eu vou propor uma reflexão aqui. E se as metodologias ativas usadas no processo de ensino, né, elas precisam, se elas têm a proposta, se elas vão ser usadas com a proposta de promover um ensino ativo, elas precisam estar de acordo com os objetivos pretendidos ali pelo professor por aquele processo de ensino que está sendo proposto, né, porque aí entra a instituição também. Então, elas têm que estar alinhadas com aquilo ali. Se o objetivo é engajar os alunos, né, é motivar os alunos, é contextualizar o que está sendo ensinado, vão precisar ser adotadas metodologias ativas que proporcionem né, atividades onde os alunos tenham de perceber situações, avaliar resultados, analisar os desdobramentos do que está acontecendo, né? E também usar materiais e estratégias que sejam relevantes para aquela situação de ensino. Modelos de ensino, né, mais pautados em situações reais, em situações da vivência, né, da aplicabilidade, onde a aprendizagem ativa é predominante, eles exigem mudanças e adaptações em todo o sistema de ensino. No currículo, aí a gente fala de currículo escolar e currículo acadêmico também, exige a participação de professores, porque mesmo que a gente fala de descentralização do ensino, né, da figura do professor, o professor ele ainda tem um papel essencial no processo de aprendizagem. Sem ele, sem a figura do professor, nenhuma estratégia pedagógica, nenhuma ferramenta vai alcançar sucesso. Então, né, para a gente fechar tudo, a gente pode entender as metodologias ativas como caminhos para promover um conhecimento mais profundo e mais significativo. E o papel do professor neste cenário é o de orientar os alunos. O professor será um orientador do aprendizado, um direcionador do aprendizado dos alunos diante do conhecimento. Ele vai trabalhar competências, né? O professor, no caso, vai trabalhar competências que vão além do âmbito escolar, né? Do âmbito acadêmico ali, e que vão estar presentes na vida do aluno, na vida total do aluno ali, enquanto ele viver aquilo vai presente. Por isso a importância do papel do professor. E é preciso, né, também que os professores tenham um aperfeiçoamento para trabalhar as metodologias ativas, né? Muitas vezes existe uma resistência na adoção de ferramentas pedagógicas, porque há um pensamento muito errado de que isso vai facilitar o processo de ensino. Facilitar no sentido de facilitar as notas, porque a gente ainda é muito apegado a notas, né? Como se
como se o processo de ensino, né, ele devesse ser difícil, penoso, devesse ter sofrimento ali para aprender, mas não é bem assim que funciona, não. E não se trata também de facilitar nada, mas de tornar o processo de ensino mais atrativo, mais significativo, facilitar a internalização, né, do aluno ali, daquele conhecimento que está sendo apresentado para o aluno e que ele está tendo contato. E por isso é necessária uma formação continuada dos professores para que o trabalho com as metodologias ativas traga um diálogo maior sobre o tema, sobre seus benefícios, sobre no processo de aprendizagem dos alunos, por que a educação deve promover a aprendizagem significativa e quais são vamos dizer assim, os benefícios, né, de se usar as metodologias ativas na sala de aula. E a gente ressalta também a importância de uma adaptação para o uso das metodologias ativas, no sentido de atender, né, as necessidades particulares de cada turma ali, de cada instituição, de cada escola. Porque não tem uma fórmula mágica para a gente copiar aqui de modelo e garantir que os resultados, né, que todos aqueles que a gente, pelo menos a maioria, vão ser positivos. Então é importante ter atenção. Não é só pegar e jogar dentro da sala de aula, senão vira mais um problema diante de todos os problemas, somados a todos os problemas que a gente já tem na sala de aula, né? É importante a gente pensar, assim, de uma maneira realista, né? Num cenário realista. Qual é o que a gente tem, aonde a gente quer chegar e como que a gente pode adaptar as metodologias ativas para chegar nesse ponto. E aí a gente vai, né, propor caminhos, estratégias, né, que possibilitem, né, as mudanças positivas a curto e a longo prazo e que promovam, de fato, um aprendizado mais significativo e duradouro. E isso não só para a disciplina em física, né, gente? Não só para a física em si, mas para todas as disciplinas, os conhecimentos ali, que se tem o intuito de de se trazer um aprendizado mais contextualizado e efetivo. É bom, gente, eu acho que é isso, né? Para quem quiser estudar mais sobre o tema, principalmente para quem for da educação ou se interessar pela educação, ou quiser seguir essa área, né? É um tema de pesquisa muito relevante e tem diversos autores recentes falando sobre ele e tem autores antigos também, né? Tem muito material aí pela internet, e eu recomendo, assim, ali vem o pensamento crítico, né? Que a gente já vá com um olhar no sentido, quem quiser fazer a busca, vá com um olhar, assim, no sentido de promover o aprendizado, de melhorar o processo de ensino, e não de resistência, assim, né? Vamos conhecer, vamos dar uma chance aí, que é um assunto bastante interessante. A gente, né, prepara, a gente dá aula, eu sou uma pretensa professora, né, e quem já é da educação, a ideia é preparar os alunos, né, para eles viverem de maneira plena na sociedade. E o conhecimento adquirido durante a fase acadêmica, a fase escolar acadêmica, ele precisa ir de encontro a isso, né? E ajudar os alunos, né, a estarem preparados para essas demandas aí que vão aparecendo ao longo das suas vivências. E, por fim, eu vou dar meu tchau aqui. O computador não me ajuda. Eu espero que não tenha travado o áudio ou a transição dos slides, né? Eu espero que tenha dado tudo certo. E eu espero também que a minha fala tenha contribuído e tenha sido útil de alguma forma para vocês, né? E nós nos vemos por aí em outras oportunidades. Não devo ter dado umas gaguejadas assim, porque eu fico nervosa. Mesmo falando para o computador, eu fico nervosa. Mas aí vocês relevem, finjam que está tudo lindo, tudo perfeito, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem bem, se cuidem, porque a gente ainda não está num período tranquilo, né, de saúde, vamos dizer assim. Se cuidem, se vacinem, quem ainda não se vacinou, quando tiver oportunidade, se vacinem e fiquem bem. Tchau!